Uma das coisas que a gente tem que lembrar, algumas coisas a gente já viu, outras a gente avança, né? Cada aula ela vai se complementando. Então, o que esperamos de vocês ao fim desta unidade, né? Então, vocês vão conhecer os conceitos de marketing, hoje ainda mais do que nas outras aulas, aplicar técnicas de definição do mix de marketing, a gente vai entender o que é isso hoje. Vamos também analisar as fortalezas e fraquezas de um produto e um serviço. Então, além de vocês gerenciarem, organizarem o marketing de uma empresa, pode ser a empresa de vocês ou até mesmo uma outra empresa, vocês também vão ter uma visão de análise crítica, onde vocês conseguem achar melhorias, achar defeitos, pontos a melhorar no marketing dentro de uma empresa. Lembrem que isso são ferramentas de gestão, tá, gente? Então, marketing é um braço da administração, tá? Então, lembrem que toda e qualquer empresa precisa, de alguma forma, ter alguém responsável pelo marketing daquela empresa. Segundo a American Marketing Association, então a Associação de Marketing Americana, marketing é um processo de planejar e executar a concepção, estabelecimento de preços, promoção e distribuição de ideias, produtos e serviços, a fim de criar trocas. Lembrem que a gente sempre fala disso, né? Trocas. Então, agindo no mercado tem a ver com troca, que satisfaçam metas individuais e ou organizacionais. Então, lembra que a gente comentou, né, na outra aula sobre o agindo no mercado, né? Sempre lembrem disso. Aos pouquinhos a gente vai reforçar. Lembrem que a gente está no mundo capitalista e quando a gente fala de uma empresa, a gente está falando de visando lucros, né? Então, a gente está falando de algo que cresce, algo que evolui, né? Então, todo e qualquer negócio, ele, de alguma forma, ele tem que se expandir, ele cresce, né? Pense de forma mais matemática, que é mais fácil de entender. Essa definição de marketing, ela envolve uma série de conceitos que são fundamentais para o desenvolvimento de um planejamento de mercado eficaz. Então, quando a gente fala agindo no mercado, a gente faz um planejamento direcionado para aquele mercado. Então, a gente sempre trabalha com planejamento e execução. Então, marketing, ele tem a ver com estratégias de planejamento e estratégias de execução dentro de uma empresa. Uma das coisas que a gente vai ver hoje é um primeiro conceito. O conceito fundamental é criar trocas. Então, lembra que a gente comentou, né, em outro momento, uma transação voluntária destinada a beneficiar ambas as partes envolvidas, ou seja, satisfazer as partes. Quando a gente falou de cliente, de perfil, né, de personalidade, de pessoas, isso é um lado. E do outro lado tem a empresa. Então, lembrem sempre que tem que ter um equilíbrio, né, no que é bom para o cliente e o que é bom para a empresa. Nem só para a empresa e nem só para o cliente. Lembra que a gente estudou necessidades, desejos do consumidor? Então, a gente tem que atender o cliente, mas a empresa, por exemplo, não pode quebrar. Ela tem que se manter justamente para ter um equilíbrio, né? Isso é o que a gente chama de marketing saudável, né? O segundo conceito fundamental é a necessidade e desejo, que a gente estudou na outra aula. O ser humano tem necessidades de sobrevivência. A gente estudou várias, né? Então, a pirâmide de Maslow, a gente viu também alguns conceitos de Philip Kotler, né? E os desejos são muito mais fortes. Lembra que o desejo é muito pessoal, né? Então, as necessidades são poucas e os desejos são muitos. E os desejos se relacionam de acordo com as necessidades adicionais, que vão além da sobrevivência. Então, a gente viu a pirâmide de Maslow. É só revisar a aula passada. No Brasil, o conceito de marketing encontra-se ainda hoje bastante desfocado. Então, tem muita gente que analisa, tem muita gente que entende o marketing de forma errada. Então, muitos o associam com a venda de produtos de qualquer jeito, sabe? Como se fosse um mercado canibal, assim, uma coisa um pouco mais visceral.
mesmo que as pessoas não os desejem. Então, muita gente acha que marketing é apenas vender, vender e queimar estoque, né? Esse é, digamos, o marketing canibal, né? Que ele não pensa de forma equilibrada, né? Outros acreditam, falando aqui de algumas pessoas no Brasil, né? Tratar-se de uma maneira de fazer com que as pessoas comprem o que não precisam, com o dinheiro que não têm. Então, aí já é o marketing desleal, né? Sabe aquela coisa de compra em Shoptime ou aquele tipo de propaganda onde, vou dar um exemplo, a pessoa vai para o Uruguai sem dinheiro, e daí ela vai, exemplo, como se fosse num cassino, e daí o cassino vai forçar a pessoa a gastar aquele dinheiro que ela não tem. Isso seria um exemplo do que seria o marketing desleal, sabe? Então, tu forçar alguém a comprar algo sem ter vamos dizer, o capital para pagar sobre aquele produto, sobre aquele serviço. Então, por exemplo, quando alguém volta numa viagem, de repente com um monte de dívidas, e de repente não pode pagar aquilo, né? Então, isso é desleal. Isso não é marketing. Muita gente acha que isso é marketing, mas isso não é marketing, tá? Então, isso já é um pouco de pilantragem, né? Então, a gente sempre tem que lembrar desse equilíbrio para não ser um marketing canibal e para não ser também um marketing desleal. Muita dessa distorção se deve ao fato de que a aplicação do marketing ter ocorrido no Brasil quando ainda tínhamos uma economia composta por monopólios não competitivos. Então, isso aí é uma herança da década de 60, em que o governo, no caso o governo brasileiro, né, tinha uma função muito mais de gestão do que de tutela da economia. Então, lembrem que muito do que a gente tem hoje é uma herança do passado. Então, alguns costumes, alguns detalhes do passado influenciam na gerência de uma empresa ou até mesmo na economia de hoje. Então, não é uma coisa que veio da noite para o dia, né? Com o passar do tempo, o marketing tornou-se uma força difundida e influente em todos os setores da economia. Então, pensem agora já 2020, tá, gente? Então, desde alimentos, passando por religião, até a indústria da construção civil, por exemplo. Então, o marketing, ele está para qualquer empresa. Pode ser desde um partido político que utiliza o marketing, desde uma empresa, exemplo, padaria da esquina, que utiliza o marketing, até uma indústria que atende milhões de pessoas, utiliza o marketing. Tiramos a base estrutural do marketing, que denominamos de mix de marketing. Quando a gente fala de mix de marketing, também muitas vezes chamado, né, de composto de marketing. Quando a gente fala mix de marketing ou composto de marketing, pensem que são estratégias, ferramentas para utilizar ou para bem utilizar o marketing. Pensem como se fossem peças de um jogo, onde você pode mudar uma parte ou outra parte do jogo para fazer um marketing eficaz. O mix de marketing é, então, um conjunto de variáveis controláveis. Você pode alterar uma coisa, alterar outra, e isso pode influenciar a forma com que os consumidores respondem ao mercado. Então, dependendo de como você mexe uma coisa ou outra, isso vai influenciar no seu mercado e, consequentemente, vai influenciar na compra e nas vendas da sua empresa. Então, consiste naquilo que a empresa pode fazer no sentido de influenciar a procura pelo seu produto, visando alcançar um nível desejado de vendas junto do seu mercado-alvo. Então, lembrem que as estratégias, elas têm um objetivo. Esse objetivo é venda, normalmente é a redução de um estoque, por exemplo, se a gente pensar em produto, né? Ou de um serviço, então a gente vai pensar em público, em pessoas, e isso é sempre dirigido para um determinado mercado, né? Não esqueçam da essência do marketing, que não é canibal e não é desleal, né? O conceito, então, de marketing, ele apresenta, né, foi apresentado nos anos 60 como sendo uma lista de elementos importantes que permitem desenvolver o programa de marketing de uma empresa. Então, quando a gente faz, por exemplo, dentro de uma empresa, a gente faz um plano de negócios. Então, isso é muito comum na área de gestão.
E dentro do plano de negócios tem um braço do plano de negócios, que é o plano de marketing. Então, como que eu vou agir no meu mercado? Então, eu vou fazer um plano de marketing com estratégias, né, com ações planejadas, execuções e táticas. Pensem igual o Sun Tzu, Arte da Guerra, que a gente falou na outra aula, né? Então, estratégias para alcançar determinado objetivo. Então, um programa de marketing de uma empresa foi baseado na expressão utilizada por Culliton na caracterização de um executivo de marketing como sendo um misturador de ingredientes. Então, imaginem como se fosse uma receita de bolo. Você pode ter uma receita A, faz o bolo de chocolate. Tem uma receita B, faz o bolo de maçã. Tem uma receita C, faz o bolo de cenoura. De acordo com cada ingrediente, você vai ter algumas estratégias, algumas ações e algumas táticas. Uma das principais ferramentas de marketing que a gente utiliza até hoje, pensem de 60 para cá, já passa lá mais de 70 anos, né? É também conhecido como 4Ps. O 4Ps é do McCarthy, né? Ele abreviou algumas estratégias em 4 letras, que começam 4 palavras, né, com P. Então é produto, preço, praça e promoção. Então a gente chama isso de mix de marketing, a estratégia do McCarthy. Quando a gente fala de praça, é também considerado o ponto de distribuição, tá? Então, se a gente pensar um ponto de distribuição, a gente chama também de PDV, ou ponto de venda. Se a gente pensar numa loja, é mais fácil de entender. É um ponto de venda, por exemplo, numa loja. Então, quando a gente fala, são 4 variáveis. Então, para um negócio dar certo, a gente precisa valorizar o produto. A gente tem que ter um preço competitivo, né? Não apenas caro ou barato, mas tem que ser de acordo com o mercado. Então, ele está influenciando naquele mercado. A praça, então, tem a ver com aquela localização, né? De acordo com a geografia, aquela região, né? Então, de acordo com o público que mora, por exemplo, naquele país, naquela cidade, naquele bairro, né? Ou até mesmo naquela rua, e a promoção. Então, lembrem que são 4 variáveis, os 4Ps: produto, preço, praça e promoção. Agora eu vou falar um pouquinho mais de cada P. Quando a gente fala dos 4Ps, normalmente a gente fala de forma separada para ficar mais fácil de entender. Então, a gente fala um pouco do produto, um pouco do preço, um pouco da praça e um pouco da promoção. Mas não esqueçam, essa imagem aqui ela é um infográfico, que ela simula o que eu vou dizer. Que os 4Ps, eles não são inseparáveis, eles não são totalmente separados. É como se fosse uma corrente, onde um puxa o outro. Se você puxar um pouquinho um P, ele vai puxar o outro. Se você puxar um pouco, exemplo, praça, ele vai puxar preço. Se eu puxar, por exemplo, promoção, ele vai puxar produto. E assim por diante. Quando o marketing, lembrando, ele não é desleal, não é canibal, como a gente falou, a gente acaba lembrando de um P que McCarthy não falou, mas que sempre tem que estar no meio, que é o mercado-alvo. Se a gente pensar em P, né, é o público-alvo. Então, mesmo que tenham 4Ps, tudo tem que ser direcionado ao público-alvo. Lembre que a gente estudou em outra aula, né, que o público é o principal, né, vetor do marketing bem feito. Então, o segredo do sucesso dos 4Ps é não pensar em 4Ps, é pensar em 5Ps. O público-alvo, ele sempre vai estar no meio. O público é o meio. Então, o público é justamente o equilíbrio das forças do produto, preço, praça e promoção. Se a gente puxar muito para um lado e para o outro, de alguma forma a gente destampa algum dos 4Ps. Então, o equilíbrio para não destampar, para não fazer nada de forma errada, é sempre direcionar para o público-alvo. Ou seja, a gente sempre tem que estar pensando no cliente, no público. Então, o primeiro P que a gente vai falar é produto. Quando a gente fala de produto, a gente está referindo à variedade do produto.
A qualidade, então, por exemplo, a variedade, eu posso ter 3 tipos de coca, tenho 10 tipos de coca. A qualidade, eu tenho um material que é bom, que é ruim, qual que é a qualidade desse material, né? Pense num produto, aqui eu peguei um exemplo, a Coca-Cola. Características. Características pode ser algo físico, por exemplo, a embalagem, a cor, a forma, né? Detalhes que tenha, por exemplo, no determinado produto. E daí tem coisas que não são tanto o produto, por exemplo, o nome da marca. O nome da marca, ele influencia na sua compra. Ah, por que você compra Oi? Por que você compra Tim? Por que você compra Nescau? O nome, ele também é importante. O design, então o design pode ser tanto o design da empresa, né? Desde uma roupa, um uniforme, até mesmo a embalagem, o tamanho do produto. E também tem o que a gente chama de valor agregado, que são os serviços, que daí vai desde um atendimento bem feito, um bom vendedor, né? Garantias, por exemplo, né, de segurança, ou até mesmo devoluções. Então, imagine o seguinte, você recebeu um produto, daí você sabe que aquele produto é de qualidade, por exemplo, está na validade, né? Pensem de diversas formas que é mais fácil de entender. E devoluções no sentido de que você pode comprar aquele produto e voltar, né? Então, pensem até mesmo em algum produto que é estornável, né? Por exemplo, uma garrafa no passado, né? Quando a gente trocava a garrafa de vidro, ela ia e voltava, né? Então, tinha esse tráfego de ida e volta, esse fluxo, né? Então, a gente pode pensar também no fluxo de um produto ou de um serviço, tá? Então, o fluxo pode ser, exemplo, diário, mensal, pode ser semanal. O consumo desse produto, né? Pode ser, por exemplo, a cada 3 horas, pode ser uma vez por dia, né? Então, dá de pensar de N formas. O segundo P é o preço. Quando a gente fala preço, não basta dizer, é o mais barato. O preço, quando a gente fala, e falando de um marketing, né, bem feito, não é o caro e barato, mas é a questão do preço justo. O justo é de acordo com o mercado. Então, por exemplo, tu vai comparar o preço de um produto, de um serviço com algum concorrente. E na hora de escolher, vou dar um exemplo, Coca ou Pepsi, você que escolhe. E daí, dentro do você escolhe, você vai escolher aquilo que é melhor para você. Então, pensem como se fosse um cliente comprando um produto. Então, é composto pelo preço básico, então, do produto, descontos, então não é só o preço pelo preço, mas, por exemplo, você pode ganhar a cada 10, você ganha um de brinde, né? Pode ter um desconto. Tem também no preço o prazo de pagamento, então, vou dar um exemplo, você compra um videogame e paga em 24 vezes, peguei um exemplo. Ou condições de crédito, de repente você ganha 20 pontos, bônus dots, alguma coisa assim, que tem a ver com preço, mas não é o preço direto do produto, mas algum outro benefício, como se fosse uma moeda, por exemplo, uma moeda virtual, dots, né? Ou algum outro tipo de coisa que você ganha além do próprio produto. Vou dar um exemplo, você compra um chocolate, dentro do chocolate vem um brinquedo, né? Você compra um shampoo e dentro do shampoo vem um pedacinho de um condicionador, né? Então, você pode dar coisas que, de repente, são benefícios além do próprio preço. Vou dar um exemplo. Às vezes, você tem um sabonete, daí tem um sabonete concorrente. Daí você compra 3, vem 2, né? Ou compra 2, vem 3. Daí tu olha, qual que vale mais a pena? Daí tu faz um cálculo do custo unitário e, às vezes, tu compra pelo preço, né? Então, aqui eu peguei um exemplo da Coca-Cola, refrigerante com gás, Coca-Cola, uma embalagem que vem 4 cocas de 2 litros. Daí, quando você compra 4, ao invés de comprar uma, o preço fica mais barato. Daí, aqui no caso, na propaganda, né, tava de 6 por 4 reais. Ele baixa consideravelmente o preço. Então, aqui é um exemplo, né, que baixou o preço pela quantidade. Agora, praça. Praça, quando a gente pensa praça, diz respeito aos canais de distribuição. Então, tem a ver com a localização de um determinado produto ou serviço. Também tem a ver com a distribuição física. Então, por exemplo, estoque, o transporte, a armazenagem. Então, por exemplo, quando você fala de um produto ou serviço,
Imaginem a praça dele. A praça é onde é o local de venda. Então, exemplo, um supermercado, uma loja. Não só o local, o ponto de venda que a gente fala, mas também, esse produto é regional. Por exemplo, eu compro um Guaraná Pureza. Guaraná Pureza é aqui da nossa região. Se a gente for, sei lá, para o Nordeste, não tem Guaraná Pureza, né? Tu vai para o Rio Grande do Sul, tem o Fruc. É um refrigerante lá da região do Rio Grande do Sul, né? Então tem o apelo, né, com alguma coisa que é mais regional. Aqui no Brasil tem Guaraná, né? Em outros países não tem Guaraná, então é uma coisa local, né? Então a gente pode ter estratégias que vendem mais por causa da praça. Vou dar um exemplo prático. De repente o Beto Carreiro está fazendo uma promoção no dia de Florianópolis. Então, no mês de Florianópolis, quem mora em Florianópolis ganha 50% de desconto para ir para o Beto Carreiro. Então, ele pegou uma estratégia de acordo com a praça. Ou um outro exemplo, tem promoção, de repente, para quem mora em São José, para fazer um curso no Senai, sei lá, um exemplo assim, né? Agora o próximo P. Promoção. Promoção é um dos P's mais importantes. Todos são importantes. Mas do promoção, normalmente é aquele que a gente acha que é marketing. Promoção, normalmente a gente está falando do marketing. Mas lembrem que promoção é um dos 4 P's, tá? Então, a promoção trata-se, por exemplo, de venda pessoal, de propaganda, promoção de vendas, publicidade, relações públicas, marketing direto, exemplo, uma mala direta, um telemarketing, e marketing online, dentre outras estratégias de promoção. Quando a gente fala promoção, a gente acaba lembrando de promoção de preço, né? A promoção, compre 4 chocolates e pague 3, né? Alguma coisa assim. Então, isso é promoção de preço. Mas a promoção é justamente o promover alguma coisa. Então, como que a gente promove o nosso produto? Como que a gente promove o nosso serviço? E daí, no promoção, eu vou detalhar um pouco mais para vocês. Então, eu vou trazer agora para vocês vários tipos de promoção, que a gente também pode chamar tipos de divulgação. Então, pense o seguinte, como que eu vou divulgar meu produto? Como que eu vou divulgar o meu serviço? Isso é promoção. Daí tem várias estratégias para promover o seu produto ou serviço. Então, agora a gente vai detalhar um pouquinho mais. Como que eu posso promover a minha empresa? Eu fiz uma lista de diversos tipos de promoção que você pode fazer para uma empresa, para divulgar, por exemplo, a sua marca, o seu produto ou o seu serviço. Então, aqui eu falei um pouquinho de publicidade, propaganda, relações públicas, assessoria de imprensa, design, logomarca, papelaria, uniforme, outdoor, buzzdoor, TV, comercial de TV, né? Rádio, comercial de rádio, internet, então a gente chama de anúncio, banners na internet, anúncio no jornal, celular, aplicativos móveis, tablets, jogos, blitz, eventos, anúncios de revista, merchandising, dentre outros. Agora eu vou falar um pouquinho mais de cada um. Como você pode, por exemplo, promover a sua empresa através de publicidade? A publicidade que a gente fala, normalmente é algum espaço pago. Então, quando a gente fala publicidade e propaganda, a publicidade é quando você paga por um espaço. Quando a gente pensa na TV, né, peguei um exemplo aqui de um canal de TV, aquele determinado espaço, ele é pago por tempo. Então, por exemplo, um comercial de TV de 30 segundos, você paga pela produção, né, para o pessoal, exemplo, uma produtora criar aquele comercial, e depois você paga um determinado espaço publicitário, que é para veicular aquela mensagem, por exemplo, numa televisão. Então, esse é um exemplo de publicidade na televisão. Quando a gente fala propaganda, tem gente que às vezes acaba associando publicidade e propaganda como se fosse a mesma coisa. Mas lembrem que publicidade é um espaço pago.
para você, de alguma forma, fazer a propagação, a propaganda da sua empresa. Mas nem toda propaganda é publicidade. Vou dar um exemplo prático. Digamos que você conversou com um canal, sei lá, um exemplo, SBT, e você não pagou pelo aquele espaço. Você vai fazer uma propaganda, mas não vai pagar. Então, ele não é uma publicidade, né? E daí a gente acaba confundindo, porque às vezes é muito tênue, né? O que que é publicidade, o que que é propaganda. Então, a propaganda é propagar algo. A publicidade é deixar público. Então, muitas vezes, tem autores que falam que é a mesma coisa. Mas no Brasil, a gente chama de publicidade aquele espaço pago. Então, eu paguei por aqueles 30 segundos, então aquilo é uma publicidade. Se eu não paguei por aqueles 30 segundos, é uma propaganda apenas. Entenderam? E daí agora eu vou falar um pouquinho de outros. O próximo que eu vou falar é relações públicas. Relações públicas tem muitas vezes a ver com evento. Então, por exemplo, quando a gente vê na rua, né? Peguei um exemplo aqui com imagens, exemplo da CIMED, de rádios, né? Então, isso aqui é muito comum na área de rádio, né? Por exemplo, tem um carro da Band, né? Tem um carro da Jovem Pan. E daí, normalmente esse carro a gente chama de blitz. A blitz, né? Normalmente a gente pensa em blitz policial, né? Mas a blitz ela veio da propaganda. É uma estratégia muito antes de fazer a blitz policial, né? Então você pode fazer uma blitz na frente da loja. Por exemplo, aqui tem uma farmácia, daí tem uma blitz com como se fosse um, um blimp, né? A gente chama de blimp aqueles balões, né? Aqui tem um balão amarelo da CIMED e tem várias pessoas aqui uniformizadas de amarelo, né? Às vezes na blitz tem alguma coisa que chama atenção, por exemplo, aqui tem um bonequinho de balão, né, de ar, do Papai Noel. Provavelmente devia ser alguma campanha publicitária, né? Para chamar atenção no meio da rua, normalmente o pessoal coloca um carro, coloca um balão de ar, né? Aquilo chama atenção no meio do trânsito. E daí, normalmente, nas blitz, tem, por exemplo, alguma promotora ou promotor de eventos. Por exemplo, alguém uniformizado que está entregando panfleto, ou de repente algum brinde, né? Por exemplo, aqui eu peguei um exemplo de alguém entregando panfleto. Normalmente, quando tem uma equipe, ou um carro, ou algo na rua, a gente chama isso de blitz. Então, aquela blitz, ela chama atenção. Se a gente lembrar da blitz policial, é mais fácil de lembrar. Tem um carro com vários policiais. Se for uma blitz de uma empresa, o que que é? Tem um carro daquela empresa, ou alguma coisa que chama atenção, né? Isso também pode ser feito em eventos, então, às vezes, um mega evento, ou então um evento que tenha várias blitz, né? Então, em evento, congresso, é muito comum isso. E também a blitz é comum de a gente ver, às vezes, nas ruas, tá? Da mesma forma que na rua, às vezes tem blitz no supermercado. Então, sabe quando tu tá no meio do supermercado, de repente tem aquela moça, sei lá, com o pãozinho e um vinho, né? Tu experimenta, degusta, né, um pedacinho daquele pãozinho, um pedacinho daquele vinho. Daí você gosta do queijo. Pô, gostei desse queijo. Tu experimenta. Então, ela te dá o gostinho e já te fala uma promoção. Aí tu vai lá e compra aquele queijo, compra aquele vinho, através de uma blitz. De repente, tinha uma promotora com, de repente, uma travessinha de queijos, né? Queijo, vinho. É muito comum ter em comida isso, né? Para a pessoa degustar. Então, imagina o seguinte, você tem uma empresa de bolachas. Daí você quer lançar um tipo de bolacha, bolacha goiabada. Ninguém conhece a tua bolacha. Aí tu vai lá e dá um pedacinho da bolacha goiabada para cada um, de graça, né? Só que a pessoa gosta, vai lá e compra, né? Daí tu passa a ser conhecido através de uma degustação. Por exemplo, quem trabalha com X, com cachorro-quente, às vezes você pode fazer um brindezinho que a pessoa gosta do molho, e aquilo ali faz a pessoa comprar 3x salada, né? Peguei um exemplo. Então, é um exemplo que é muito comum com blitz em supermercado. Junto com a blitz, eu coloquei também aqui assessoria de imprensa. Assessoria de imprensa tem a ver com jornalismo. Como a gente falou antes de publicidade e propaganda, a assessoria de imprensa, ela não é paga. Como assim? Vou dar um exemplo. Você tem vários canais de comunicação, jornais. Os jornais, eles passam notícias.
para as pessoas. Normalmente a gente acha que jornal só passa desastre, né? Mas não é. Muitas vezes o jornal pode passar alguma informação útil para a sociedade. Vou dar um exemplo. De repente, uma dentista, né? Não sei quem é, uma aluna nossa, né? É dentista e ela quer passar uma informação interessante. Ao invés de ela fazer uma propaganda de forma tradicional, ela faz um texto como se fossem dicas de dentistas, e daí esse texto ela envia por e-mail para um canal que pode ser um jornal. Pode ser um jornal impresso, pode ser um jornal online, né? E daí, quando eles colocam aquele jornal, eles vão falar, vão fazer algum texto, algum artigo, alguma matéria sobre aquele assunto. E daí a pessoa depois vai informar, de acordo com a dentista fulano de tal. Isso a gente chama de testemunhal. Daí, normalmente, é endossado uma pessoa. Então, de acordo com o médico, de acordo com o dentista, de acordo com o profissional de marketing, de acordo com o fulano, com o beltrano, né? E daí, muitas vezes, é colocado aquela notícia como algo que a pessoa pode aprender com aquilo. Não é uma propaganda. Então, isso a gente chama de assessoria de imprensa. Normalmente, uma empresa ela tem um assessor de imprensa, normalmente uma pessoa na área de jornalismo, que faz esses textos, e daí ela envia, por exemplo, uma vez por dia, uma vez por semana, para alguns determinados canais de jornal. Pode ser jornal impresso, pode ser, por exemplo, jornal online. Qual que é a vantagem? Você não paga para veicular naquele jornal. Então, muitas vezes você pode, de alguma forma, fazer propaganda da sua empresa sem estar fazendo propaganda de forma publicitária. Então, por exemplo, você pode divulgar a sua empresa, o seu serviço, o seu produto de um jeito gratuito, às vezes. Se os canais acharem interessantes, eles pegam aquela notícia que tem a ver com o que você colocou e encaixam dentro da pauta. É claro que normalmente é feito isso antecipado. Então, você pode fazer notícias, matérias e passar para os jornais. Não quer dizer que eles vão colocar, mas se eles acharem interessante, muitas vezes eles podem colocar. Então, isso é chamado de assessoria de imprensa. Normalmente tem uma pessoa dentro da empresa que faz esses releases. O release é o texto, né, de uma determinada matéria, e o jornalista de um determinado canal, ele vai receber esses releases e ele vai filtrar, editar e vai escrever do jeito que ele acha mais interessante. Da mesma forma que um impresso, que é texto, pode ter, por exemplo, um canal de TV que vai entrevistar. Por exemplo, o canal de TV vai entrevistar o Tarso. Ele faz uma entrevista sobre um determinado assunto e o Tarso, de repente, vai falar sobre aquele assunto, sei lá, alimentos. De repente, no meio da notícia, ele acaba falando que ele tem uma empresa de alimentos. Mas não quer dizer que isso é uma propaganda ou uma publicidade, né? Acaba sendo o que a gente chama de merchandising. Então, ele fala da marca sem ser uma publicidade direta, né? E através da assessoria de imprensa. Agora eu vou falar um pouquinho de design e identidade visual. Muito do que vocês vão, por exemplo, aplicar, né, na matéria de design tem a ver com o que a gente está falando. Então, por exemplo, quando você tem uma identidade visual da sua empresa, vai desde, por exemplo, as cores da sua logomarca, a papelaria que a sua empresa utiliza, o uniforme que a sua empresa utiliza. Quando eles têm o que a gente chama de identidade visual, através das cores, das fontes, isso fortalece aquela imagem da empresa. Então, por exemplo, todo mundo que tem, exemplo, alguma propaganda da TIM vai lembrar da cor azul. Todo mundo que tem um e-mail no Yahoo vai lembrar da cor roxa. Todo mundo que de repente usa o Facebook vai lembrar do azul. Então, aquela cor, ela tem a ver com um sentido que tem em determinada logomarca, na essência daquela empresa. E além disso, a fonte, ela passa uma ideia, passa uma mensagem, passa uma emoção, um sentimento, né? Quando é repetido isso várias vezes, fica na mente do consumidor. Então, dessa forma, você não esquece, você lembra várias vezes um produto ou um serviço de uma determinada empresa. Então, uma das coisas que a gente considera como estratégia de promoção é justamente você ter uma identidade visual de cores, de forma, de fontes, de elementos de toda a sua empresa, desde uma caneta até o copo, até uma sacola da sua empresa.
Outras coisas que a gente fala também como promoção são promoções externas, né? A gente chama isso em inglês de outdoor, né? No passado era chamado de outdoor tudo que é externo, tudo que é fora de casa ou fora da empresa, outdoor, né? Da porta para fora. Mas aqui no Brasil, a gente considera outdoor aquelas tabuletas de 3 por 9 metros, que normalmente são de ferro, e elas são coladas com papel. Então, tem 32 ou 16 folhas de papel, né, impresso. Da mesma forma que a gente tem os outdoors, a gente também chama os front lights, né? Front light é luz pela frente, que às vezes eles são feitos de banner, né? Como se fosse um banner em volta do outdoor. E tem os backlights também, que daí tem a luz por trás, que daí normalmente ele ilumina um outdoor no meio da noite. No passado era chamado tudo que é na rua de outdoor. Hoje em dia a gente também considera o bus door. O bus door, por exemplo, é um outdoor menor, né, que tem no ônibus. Normalmente aquela propaganda que tem adesivada atrás de um ônibus. Então, os outdoors e bus door normalmente são mídias que atingem muitas pessoas. Imagine que é mais de 1.000 pessoas que são atingidas por aquela mensagem na rua. Normalmente, quando a gente chama de mídias tradicionais, a gente está se referindo a alguns tipos de mídia, né? As principais mídias que a gente chama de tradicional, né, que no passado a gente chamava de mídia, hoje a gente chama de mídia tradicional, é, por exemplo, TV, rádio, jornal e revista, né? E hoje em dia a gente já considera também internet. Mas como que a gente vai usar essas mídias tradicionais, né? Então, na televisão, você pode ter, por exemplo, um comercial de TV. Exemplo, um comercial de 30 segundos, pode ter um comercial de 15 segundos, comercial de 1 minuto. Peguei um exemplo aqui do Bombril. E na rádio? Na rádio você pode também ter um comercial de 30 segundos, normalmente só em áudio, né? E daí 20 segundos você paga pelo tempo, né? Então você produz aquele determinado material e você paga pela veiculação daquela mensagem. Na internet, a gente também considera tradicional quando é o modo tradicional da internet. Então, por exemplo, anúncios, banners, né, que tem, por exemplo, em algum site, alguma propaganda, né? Então, a gente chama isso de propaganda, mesmo que seja da internet, mas a internet já tem 20, 30 anos, né? Então, aqui a gente considera uma mídia tradicional a internet através de banners, mas é utilizado até hoje. No jornal, também tem muitas vezes, às vezes no rodapé, no cabeçalho, ou uma parte do jornal, um anúncio que é impresso. Esse anúncio ele é pago, então é uma publicidade. Da mesma forma, pode ter alguma revista especializada, tem algum anúncio, por exemplo, é uma revista de carros. Aí você tem uma página de um carro, você paga por aquela página, né? A gente chama isso de anúncio de revista ou jornal. Um outro exemplo que é muito utilizado hoje, como cada vez mais a gente vê menos TV aberta, né? E daí um jeito para veicular mais propaganda sem ter aquele comercial de 30 segundos, o Plim Plim, alguém vai lembrar da Globo, né? O Plim Plim, que tinha 5 minutos de comercial, algo assim. Cada vez mais, né? Com a TV fechada e também com a TV aberta, só que nos novos meios de transmissão, né? Tipo streaming, a gente tem o que a gente chama de merchandising. O que eu exemplifiquei aqui, né, para a gente trazer como base um exemplo, é a Jequiti no SBT, né? Então, por exemplo, a cada 10 palavras, uma palavra era Jequiti. Daí repetia Jequiti. A cada 5 minutos tinha a palavra Jequiti, né? Daí na repetição, né, de uma determinada mensagem, pode ser alguém utilizando um perfume, pode ser alguém utilizando aquela marca que não necessariamente é uma propaganda, né? Aquilo ali é merchandising. Da mesma forma que esse exemplo da Jequiti pode ter em filmes. Por exemplo, o cara está dirigindo um carro, de repente aparece a logomarca Volkswagen, está ali é um merchandising. De repente você está andando no meio da rua num filme, e daí alguém mostra um relógio, e aquele relógio de repente é de uma determinada marca, né? E daí aquilo ali é um merchandising. Tudo que aparece na imagem é merchandising, né? Merchandising normalmente ele é pago, tá, para aparecer, então não é por tempo, mas ele é por exibição. Apareceu, mencionou, né? Então, até uma pessoa que está fumando um cigarro Marlboro
aquele Marlboro que apareceu 2 segundos é merchandising. Então, dentro de um filme, tudo que aparece no filme é pago. Desde do tênis do personagem, a roupa, o carro que ele usa, até mesmo uma cidade, às vezes, paga para aparecer num determinado filme. E a gente fala também de novas mídias, cada vez mais a gente está falando de novas mídias. Então, aqui a gente fala, por exemplo, de nova mídia, por exemplo, o celular. A gente considera também novas mídias os aplicativos móveis, que a gente cada vez mais está utilizando, né, por exemplo, na palma da mão. O que a gente utiliza também tablets, né, então em iPhone, em iPad, e todas as outras telas, né, que a gente fala não só a tela televisão, mas você pode ter o celular, o iPad, a TV, internet, o celular e vários, né? Então, cada vez mais a gente tem múltiplas telas. A gente também considera novas mídias o que a gente chama de ad ou advertising games, né? Ou ad games. Né? Ad games são jogos feitos para promover um determinado produto ou serviço. Vou dar um exemplo. De repente, não é um jogo Tetris, é um jogo da Coca-Cola do Tetris, né? Então, de repente, é um jogo do Guaraná Pureza, e daí você corre com o bonequinho e ele conquista X Guaranás, e no final você ganha um selinho, você vai lá no mercado e troca por um Guaraná. Então, é um jogo de publicidade, né? E cada vez mais a gente está tendo os streamings, né? Então, YouTube, Netflix e vários outros, Amazon, né? Globoplay e os canais que não são mais a TV aberta, né? São TVs fechadas. Cada vez mais a gente tem esse serviço. Na próxima aula, a gente vai falar também um pouquinho sobre a era das redes. E daí a gente vai falar um pouquinho mais sobre redes sociais. Hoje, por enquanto, a gente falou das mídias mais tradicionais, né? Das novas mídias, mas eu deixei aqui como se fosse um ponto de interrogação para continuar também isso na próxima aula. Isso a gente vai ver nas próximas aulas. Em breve, loading, aguarde esse assunto. Deixei aqui só para provocar, né, as redes sociais.